são os versículos-chave para essa campanha. Neemias 13, 7 e 8, enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, e com a bênção dos meus pastores, pastor Fábio, pastora Elisângela, da Igreja Caminho da Vida, ali em Cavalcante, homem e mulher de Deus. Eu sou grata a Deus pela vida deles e sou grata por estar aqui mais uma vez entre amigos e irmãos. Amém? Amém. Você encontrou? Amém. Vamos ler. Neemias 13, 7, 8. Vamos juntos? 1, 2, 3. E vinha a Jerusalém e compreendi. Juntos? De novo. 1, 2, 3. E vinha a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Amém. Você pode se sentar. O tema é tira a mobília velha para fora e deixa Deus fazer tudo novo. E enquanto eu estava sentada aqui, recebendo de Deus tudo aquilo que Ele já está fazendo nesse culto, lembrei de uma canção. Gostaria que os irmãos cantassem comigo, apesar da minha voz não estar muito boa. Mas vamos fazer da melhor forma possível. Que também tem muita relação com essa palavra. Vamos cantar? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei as suas águas, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluia. Esse é o objetivo do nosso coração. E como já foi dito hoje, através da nossa querida Patrícia, só é possível a partir da palavra do Senhor, que é responsável por essa limpeza que nós vivemos. Hoje é dia de libertação, culto de libertação. Eu já quero me antecipar dizendo que nós não vamos ficar no versículo 7 e 8 apenas. Nós vamos ler o capítulo todo. Porque o capítulo 13 de Neemias fala justamente sobre um esforço de purificação da parte de Neemias. Neemias era um restaurador por excelência. O Senhor o chamou para isso e isso passava pelos seus incômodos. É difícil restaurar aquilo que não nos incomoda. Se não nos incomoda, as coisas tendem a ficar como estão. Mas ele se incomodava com as coisas. Então o Senhor usou desse incômodo, dessa não indiferença, dessa não omissão para fazer alguma coisa em relação ao seu povo. E não só em relação àquilo que era espiritual, mas também aquilo que era físico, era literal. Os muros estavam literalmente caídos. E isso significava que eles estavam desprotegidos, vulneráveis. Qualquer um podia entrar e sair daquela cidade a hora que quisesse. E se não existia nenhum tipo de cuidado com o acesso à cidade, a gente sabe que também não havia nenhum tipo de cuidado com a manutenção do culto. Então o Senhor levantou não só Neemias, como Esdras no outro momento, Zorobabel, homens que foram um contribuindo com o outro e todos contribuindo com a obra do Senhor. Mas aqui no capítulo 13, quando a gente lê, nós lemos os versículos 7 e 8, e hoje também lemos do versículo 1 ao 13, Neemias está voltando para Jerusalém. Parece para a gente no primeiro momento que ele se ausentou de Jerusalém por alguns meses. Não, ele se ausentou de fato por alguns meses, voltando para trabalhar para chefes, e voltou dentro de alguns meses, mas para Jerusalém ele está voltando depois de 12 anos. Lá no início
do livro de Neemias, ele começa os seus movimentos por Jerusalém, mas ele governa de Judá, e Judá ele fica 12 anos, então ele está retomando, voltando a Jerusalém, 12 anos depois, se surpreendendo com tudo aquilo que nós vimos, quem teve a oportunidade de ler o capítulo 13, acontecendo em Jerusalém. E eu quero dizer para os irmãos que hoje nós vamos falar, então, mais do que sobre libertação, nós vamos falar sobre santificação. Pode parecer a mesma coisa, pode parecer sinônimo, mas não é sinônimo. Tem uma definição que eu gosto muito, e eu já repeti bastante ela, então não sei se eu já falei isso aqui, é bem possível que sim, que é a definição do pastor Cotes, que é um dos professores de uma das escolas da Jocum, que diz que a libertação é como quando a gente chega num lugar onde tem muitas aves pousadas em puleiros, e a gente espanta essas aves, e elas começam a voar desesperadamente. Deu-se o processo de libertação. Pensando na gente como essas estruturas onde elas param para ficar, pensamentos que não louvam a Deus, sentimentos que não louvam a Deus, uma vez que a libertação se dá, bota as aves para correr e elas começam a voar. Só que o processo de santificação é mais do que colocar as aves para voar, é quebrar os puleiros. O processo de santificação na nossa vida, e ele não vai acabar agora, ele é contínuo até que Jesus Cristo venha nos buscar, significa que as aves não terão mais onde pousar. E elas vão precisar procurar outro caminho. Neemias fez a obra de reconstrução não sozinho, com estes outros homens e com as outras pessoas do povo que se dispuseram juntamente com ele para isso. Mas agora ele não está mais fazendo um processo de reconstrução literal e física de uma estrutura que caiu. Ele está fazendo uma manutenção interna, moral e espiritual daquilo que estava também derrubado. E é estranho pensar que tinha estruturas emocionais e espirituais caídas, uma vez que a estrutura física tinha subido. Mas pode acontecer. Glória a Deus. Nós somos suscetíveis a estas coisas. Mas nesta noite, eu quero entender que nós estamos aqui como Neemias, para levantar tudo aquilo que está caído nas nossas vidas, na vida daqueles que estão perto de nós. Óbvio que eu espero em Deus que você não seja de todos os personagens desse texto, o Eliasibe, o Tobias, um Sambalate. Não, em nome de Jesus. Esse não é seu lugar. Se for, está repreendido. Mas que você seja um Neemias em nome do Senhor. Para isso, eu separei esse texto em algumas partes. Hoje eu quero ser objetivo. É terça-feira, eu sei que você está cansado. Eu também vim do trabalho. Mas eu espero que ser objetiva não signifique não trazer com temor e tremor a palavra de Deus, como eu costumo fazer. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o quadro que Neemias encontrou eu vou usar a figura de uma casa para representar todos os aspectos difíceis e ruins que Neemias encontrou. E eu vou usar essa casa para falar tanto do aspecto histórico, aquilo que realmente estava acontecendo no tempo de Neemias, mas também para falar de nós como casas. A gente sabe que na parábola dos 2 fundamentos, da casa construída na areia versus a casa construída na rocha, aquelas casas não são casas literais, aquelas casas falam de pessoas que têm a sua vida estruturada sobre qualquer outra coisa que não seja Cristo, que vai levar elas a afundarem, a se desmoronarem, a sucumbirem à vida, aos fenômenos da natureza, ao dia a dia. Mas nós, que estamos firmados na rocha, como já foi dito hoje, passaremos por situações difíceis sim, mas temos uma promessa. Cristo já passou por elas na nossa frente e as venceu. É por isso que ele vira para nós e diz: tem de bom ânimo, eu venci. Ele não está dizendo, vai lá e experimenta de tudo aquilo que eu não conheço e espero que você consiga. Ele está dizendo, eu já fui, eu já venci e voltei para dizer, passa também comigo que você vai vencer porque eu venci. Tem de bom ânimo. E o primeiro aspecto que eu quero trazer é o que a gente já leu no verso 7 e 8, que é o fato que ele encontra dentro do templo. Ele volta para Jerusalém e se depara com Eliasibe, que não foi um servo fiel ao Senhor. Eliasibe era sacerdote, era responsável. E se a gente for ler antes, ler no capítulo 12, nós vamos ver que ele fazia parte de uma família de levitas. Ele não era alguém desinformado, até porque ninguém desinformado podia ser levantado a sacerdote. Ele tinha que fazer parte de uma linhagem e ele vivia com pessoas que faziam parte desse mesmo grupo, eram ensinados dessa forma. Então, o convívio dele todo girava em torno disso. Mesmo assim, quando Neemias chega no último capítulo do livro, que leva o seu nome, eu não sei a sua expectativa. A minha expectativa é que o final do livro fosse diferente. Ele chega no templo e vê que não só
Eliasibe trouxe Tobias para dentro dos muros. Para quem não sabe, Tobias foi um dos maiores adversários da reconstrução dos muros. Ele simplesmente não queria que os muros subissem. E o que isso significa para a gente? Eu não quero que vocês estejam seguros. Eu não quero que a vulnerabilidade seja removida. E eu não quero que a identidade de vocês seja recuperada. Porque um dos medos de Tobias, Sanbalate e Gesem era de que, uma vez que aqueles muros subissem, a história daquele povo de militarmente poderoso, de reis poderosos, também fosse recuperada tão perto deles, eles se sentiam intimidados. Então eles não queriam que aquilo acontecesse e trabalharam fortemente, fazendo uso de armas como manipulação, mentira e intimidação para que isso não acontecesse. Eles escreveram cartas ao rei, eles ameaçaram Neemias de morte, mas pense que, depois de tudo isso, ele foi convidado cordialmente, com honrarias, para não só entrar pelos muros da cidade, como para ele foi construída uma câmara nos pátios do templo do Senhor. É gravíssimo. E não só é gravíssimo por causa disso. Ainda retiraram de lá, porque tem hora que a tradução diz que construíram, tem hora que a tradução diz que ele foi colocado numa câmara que já era usada, que tinha outros usos, e um dos usos dessa câmara era ser a casa do tesouro, era para lá que os dízimos eram remanejados, fossem eles monetários, moeda não existia, mas pensemos aí em minerais, minérios, mas também os dízimos de grãos e todo o resto estavam sendo colocados. Eles simplesmente pegaram um ladrão e puseram dentro da casa do tesouro. Mas colocar Tobias para dentro significa que não só os utensílios da própria casa do Senhor foram tirados para fora. Quando a gente vai lendo no capítulo 3, a gente percebe que aqueles que foram convocados, chamados pelo Senhor para exercerem a sua função lá dentro, saíram correndo, fugidos, por falta de utilidade, porque Tobias estava ocupando seu lugar. E infelizmente, eu não sei você, eu tenho televisão, eu tenho mídias sociais. O quanto nós vemos, o quanto nós conhecemos a experiência de irmãos e irmãos nossos, homens fiéis, mulheres fiéis, que estão perdendo espaço para pessoas famosas, que estão perdendo espaço para pessoas que são simpáticas, que têm carisma, não foram chamadas por Deus, não foram convocadas por Ele, não foram comissionadas por Ele, mas são coaches, têm seguidores, têm alcance, e eles estão sendo trazidos para dentro como se isso pesasse a nível de palavra de Deus, e aquele que tem a palavra de Deus, que tem o chamado, que talvez não tenha o estudo, mas tem o óleo, que talvez não tenha o canudo, mas tem a graça, tem a autoridade daquele que chamou, convocou e é o dono da obra, tem que sair para dar lugar a quem não deveria estar sentado na cadeira. Isso estava acontecendo. Quando Neemias chega, ele diz: eu entendi. A situação era grave, mas você quer entender que é grave. E essa é uma das coisas que eu acredito que nós temos perdido como sociedade, vivendo num mundo tão perverso quanto o nosso, é a capacidade de olhar para o que é grave e dizer: isso é grave. A gente vai ficando amortecido com a maldade, a gente vai ficando calejado e as coisas já não nos chocam mais. Então a gente vai dizendo: é assim mesmo, robô é assim mesmo, carioca é assim mesmo, e assim vai. A gente perdendo a sensibilidade para discernir aquilo que é aceitável do que não é aceitável, do puro para o impuro, do profano para o santo. Eliasibe perdeu a capacidade de discernir e, ao perder, trouxe para dentro voluntariamente. Tobias não quebrou as portas, não forçou os muros, não decretou guerra contra a cidade, ele foi convidado. E eu espero que você, assim como eu, tenhamos uma atitude diferente da de Eliasibe. E dois exemplos muito bons para nós, para lidar com o adversário, não como pessoa, mas como aquele que atua através de pessoas, é o exemplo que nós temos de Jael. Você lembra de Jael? Jael, Queneia, uma mulher que não tinha nada a ver com a guerra que estava se operando, que envolvia diretamente Baraque, envolvia Débora como alguém que foi chamada para ser porta-voz de Deus para aquele povo, mas ela lá da sua barraca distante, era um povo que estava no limite, então eles não precisavam se envolver com aquela guerra, não dizia a respeito deles, mas quando Cícera, inimigo de Israel, passou pela porta da tenda de Israel, ela entendeu. Você entende?
Você consegue entender a dimensão, a gravidade das coisas? Porque eu percebo, como eu já disse, que para a nossa sociedade está difícil, mas Jael entendeu. E ela não negociou com Cícera. Ela também não lidou com ele como se ele fosse alguém que ela pudesse vencer na força do braço. Ela não desafiou ele, ela não deu a entender a sua intenção, porque Cícera era um homem de guerra. Se ela fizesse isso, ela perderia a sua vida. Então ela, estrategicamente, serviu leite para ele e depois cravou uma estaca na sua cabeça. Terrível os nossos tempos. Terrível. Mas o que esse texto diz para nós, aplicando nós destruiremos Satanás pela cabeça. Aleluia. Em Gênesis, quando o Senhor está distribuindo as punições correspondentes ao pecado de Adão e Eva, e da serpente, ele diz para a serpente e para a mulher: tu lhe ferirás o calcanhar. O inverso. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está dizendo para Eva: da tua descendência vem a semente, aquele que vai pisar sobre a cabeça da serpente. E à medida que ele faz isso, ele vai ser mordido, mas ela vai morrer. Isso fala da crucificação, isso fala do que ele fez por você e por mim, que não deixou de ter dano sobre ele, mas vencido está Satanás, e nós não temos relações com ele de amizade, de cordialidade. Com ele é para ser a destruição na cabeça, a fonte, o centro de controle e de comando, o entendimento destruído. Outra, que eu acho que diz muito respeito à forma como nós temos que lidar com isso, pensando em Satanás, eu já falei dela aqui, é a mulher sábia da cidade de Abel. Não foi ela que colocou ele para dentro, mas Seba entrou, e Seba representava a ação de Satanás. Ele entrou pelas portas, estava desapercebido e passou. Mas eles foram notificados por Joabe que ele estava lá dentro. Ó, ele está aí dentro. Se vocês, aliás, eu vou parodiar, nós queremos ele. E eles estavam dispostos para isso, a destruir a cidade. Mas aquela mulher sem nome, mas marcada profundamente pela sua sabedoria, pela sua fidelidade, limitou a ação de Joabe, como quem diz para ele: tu não vai passar por cima dessa cidade. Essa cidade é uma cidade do conselho. Nós somos a cidade do conselho. Nós somos aqueles a quem os outros recorrem para aprender de Deus. Ou você pensa que nós estamos aqui simplesmente para comermos, e engordarmos, e aprendermos, e sermos, e termos óleo para escorrer pelos nossos poros. Nós somos aqueles a quem buscam quando querem buscar o Senhor. Nós somos aqueles a quem perguntam quando querem ouvir uma resposta de Deus. Somos aqueles a quem olham quando querem ver como é um cristão, como é o Senhor do cristão. É para a gente que eles olham. E ela disse: não vai passar por cima de mim, não. Não vai passar por cima da cidade. O que você quer? É o adversário? Nós vamos resolver. Porque nós somos a cidade do conselho. A gente não faz nada no soltão. Ela entra então, resolve em conselho, e a cabeça de Seba é jogada por cima do muro. Gente sem cabeça não fala. Então a voz do inimigo, a sua influência, o seu poder, a sua articulação, a sua manipulação, que estava ali, a alinhação através de Seba para dividir Israel, caiu junto com ele. Eliasibe fez mesinha, cadeirinha, deu chá para Tobias. Literalmente comendo com o inimigo. Mas o problema é que para Eliasibe, ele talvez nem fosse um adversário. Eliasibe usou da sua influência para o mal. Usou do seu chamado para fazer algo em proveito de si mesmo. Relações, diplomacia, tem tudo. E eu não estou dizendo que a conversa não seja um meio de fato para nós resolvermos as coisas. Eu estou aplicando isso no sentido que nós estamos lidando com um adversário que já está vencido e banido, e com ele não tem conversa. Então, quando Neemias vê aquilo, ele fica chocado. E o que ele faz então? Primeiro, colocar Tobias para correr. Porque ele se tornou parente de Eliasibe. Tirar as suas mobílias, o que ele trouxe com ele, vai embora com ele. E pensando na gente em Neemias, como eu disse no começo, eu não sei em que área da tua vida essa câmara está montada. Se nos pátios, se dentro, um sentimento ruim, algo que não deveria estar, um arrazoamento. Você sabe muito bem, muito melhor do que eu não posso dizer para você qual é o teu pecado, você o conhece. Porque à medida que a palavra do Senhor é pregada, e eu creio que nós
algumas doenças emocionais que não tem só esse ponto de partida, mas também tem em Satanás um ponto de partida. Se com ele chegaram os vícios, que também não tem só essa origem, mas ele é um oportunista. Ele chega e traz as suas bagagens, ele é espaçoso, ele é folgado. E para que ele se estabeleça, as coisas de Deus têm que sair, porque eles não podem ficar os dois no mesmo lugar. Então Neemias tira ele, tira as suas coisas e fala, traz de volta o que é de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Purificou o lugar. Não é simplesmente uma ação de arrumar as coisas esteticamente, mas de como foi dito pela Patrícia no início, o Senhor tinha um plano para Noé e disse, esse é o projeto, executa. Tem coisa que você não vai poder fazer puxadinho. Que a sua boa vontade, o seu desejo arquitetônico, a sua engenharia espiritual e emocional não vai poder mexer no projeto. O que está colocado está. Aleluia. O que está escrito, Aleluia. não faça puxadinho nas coisas de Deus. Não dê um jeitinho, não coloque um negocinho, não precisa, as coisas de Deus não precisam de ajuste, precisam de obediência, submissão, temor e amor, para que nós sejamos um canal fiel para o seu agir. Mas ele não só colocou para fora, como ele depois repreendeu os magistrados que deixaram que os trabalhadores que foram convocados pelo próprio Senhor com direito de família tivessem se perdido daquele jeito. Porque com a saída deles e com a presença de Tobias, uma outra coisa também aconteceu. As pessoas ficaram ansiosas de ter aquele homem lá dentro da casa do tesouro. Sabe o que elas fizeram? Pararam de dar o dízimo. Eu não vou dar o dízimo para ele. Você no lugar deles faria diferente? Eu duvido muito. Talvez nós fizéssemos igual. Mas assim como para eles, para nós, Neemias chegou para reanimá-los na expectativa de que o dízimo não era de Tobias. O dízimo não era de Eliasibe. As coisas de Deus são do Senhor. E eu já precisei conversar com alguém, em um determinado momento, o senhor que fazia parte de uma igreja, que me disse, não dou dízimo lá, porque eu não concordo com a administração do dízimo, e eu dou dízimo em outro lugar, eu faço outros usos do dízimo mais justos. E eu perguntei para ele, era uma pergunta sincera, eu realmente queria saber, está congregando lá por quê? Não, eu falei, que é um centro de injustiça. Se o trono de Satanás está estabelecido lá, o que você está fazendo lá? Não, você quer ficar lá. Você não quer se comprometer. Porque de fato, irmãos, eu não vou dizer que não seja simples, para nós é difícil confiarmos que de fato as coisas de Deus pertencem exclusivamente ao Senhor, mesmo que os homens façam os seus puxadinhos. Mas não se preocupem. Aqueles que abrem a porta do tesouro para colocar os ladrões lá dentro vão ter que se deparar com o dono da casa. Eliasibe foi encarregado, ele não era o dono. Aleluia. Aleluia. A casa de Deus é de Deus. Aleluia. As coisas de Deus pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Aqueles que fazem mal uso das suas coisas lhe prestarão contas diante daquele que é o dono de todas as coisas, como está dito lá. Em Mateus 24, 48 a 51, sobre o servo mau. O Senhor da casa vai voltar. E é bom que ele nos encontre em fidelidade. Mas rapidamente, a segunda coisa que ele encontra, e nós não lemos hoje, foi a casa desamparada. Como eu disse, como resultado desse abandono, tanto do serviço, ficou sem gente para trabalhar, quanto do recurso. E eu vou aplicar primeiro isso para as coisas que pertencem ao Senhor e depois para nós como pessoas que pertencem ao Senhor. Nós queremos chegar na igreja e ver as coisas funcionando sem que nisso tenha nada na nossa participação. Como? Matemática é interessante assim. Não tinha quem fizesse. De fato ali era porque se operava injustiça e porque quem deveria fazer não fazia e porque quem estava no alto, que tinha poder para resolver o lugar das pessoas, estava fazendo aquilo que não era bom, mas essa não é a realidade de todos os lugares. Nós precisamos ter cuidado. A casa de Deus, ela subsiste sim pelo Espírito de Deus, pelo seu poder, pela sua palavra, mas isso passa por pessoas. A igreja é um organismo vivo. Enquanto fincada na terra, ela é uma organização. Conta com pessoas. Alguém tem que abrir a porta e não acender a luz, senão a gente vai ficar no escuro.
Alguém tem que pegar o copo, lavar o copo. Porque nós, eu não sei você, no meu serviço eu preciso fazer isso. Apesar de não trabalhar com isso de forma direta, mas se eu vou pra Copa, dou uma louça na pia, eu lavo a louça, quem vem depois lava outra, e eu faço um café que não sou só eu que bebo, o outro também bebe, o outro traz um biscoito, e assim a gente vai fazendo esforço de ver em comunhão nas relações de trabalho. Aqui não é só trabalho, aqui é a casa de Deus. Faça as coisas para o Senhor. Coisas do Senhor. Mas essa negligência, esse abandono também pode se aplicar à forma como a gente lida com a gente mesmo. Não tem ninguém para cuidar, tá abandonada, tá? Como assim não tem ninguém para cuidar? Onde é que você tá em relação a si mesmo? Eu conheci uma pessoa recentemente que ela espera, ela tem uma lista de dívidas que ela acredita que os outros a devem, emocional, é imenso. Impressionante. Sabe o que isso faz com ela? Coloca ela à mercê de todas as pessoas. Ela acredita que ao apertar as pessoas, ao manipular, ao acusar as pessoas por não fazerem as coisas para ela está penalizando os outros. Mas o meu olhar para ela é que essa mulher não vai para lugar nenhum. Porque ela está esperando que alguém a tome pela mão para levá-la. No Evangelho, nos Evangelhos, quando nós vemos uma situação como essa, nós estamos de fato lidando com coxa. Nós estamos de fato lidando com alguém que não enxerga, que não pode, pelas circunstâncias, pela enfermidade, ser levado até que o Deus Palavra se apresente e pela força da sua palavra e pelo poder da sua palavra traga a existência aquilo que não existe. E aquilo que era impossibilidade, se era perna coxa, o Deus Palavra que falou ao universo e ele passou a existir, que separou trevas de luz e que foi chamando, e as coisas precisaram aparecer, coisas essas que nós não conhecemos todas, porque nós não sabemos o que está no universo, nós muito mal sabemos o que tem na região em que nós estamos, mas Ele estava dizendo para as pernas, levanta-te. Então os ossos voltam para o lugar, os tendões, o músculo, o tecido e qualquer outra coisa que estivesse fora e que tornasse aquele homem ou qualquer outro vulnerável, completamente dependente do acaso ou do outro, sai. Agora levanta com suas próprias pernas. Que o Senhor hoje dê força às tuas pernas. Aleluia. Que o verbo de Deus que está aqui te dê autonomia para cuidar de si mesmo. E não como o mundo diz que nós devemos cuidar de si mesmo, porque isso tem uma raiz de egoísmo absurda. Mas como Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo dessa doutrina. Sabe por quê? Se você não tomar conta de você mesmo, você não vai dar conta de tomar conta dessa doutrina. Se você não se cuidar, não cuidar da tua cabeça, daqui a pouco tu está distorcendo a doutrina. E a doutrina não está mais sã porque tu não é são. Aí tu mexe na sã doutrina, a doutrina que era sã não está mais sã porque tu também não está. Cuida de ti mesmo, dessa doutrina. Que você não sofra por nenhum tipo de negligência. Espiritualize essa negligência. Responsabilize o Senhor e termine dizendo, é a vontade de Deus. Faça o que te cabe. Mas se ainda assim você passar por percalços e por dificuldade, o Senhor vai estar com você. Que Ele te fortaleça. Aleluia. Que Ele te ajude. Que você encontre na igreja abrigo, amparo, cura que você precisa. Mas que isso não seja simplesmente porque você não está dando conta de fazer algo por si mesmo. A terceira coisa que Neemias encontra, e eu falei dos magistrados, sim, quando ele se depara lá, é com a casa profanada. Eu não falei o texto, porque eu quero ganhar tempo. Depois você lê quando chega em casa. Se esforça. A campanha está no terceiro dia, ainda faltam 4. Dá para você ler esse capítulo aí de maneira dedicada. Casa profanada por quê? Ele chega e ele vê. Ninguém contou, não. Tem coisa que está na lata, assim. Vê as pessoas trabalhando no sábado, se movendo como se fosse qualquer outro dia da semana. E não só isso, ele vê vendedores entrando e saindo, fazendo comércio, sabe, trazendo peixes e tal. Uma coisa bonita de ver naquele contexto de segunda a sexta, não no sábado. Porque para eles o sábado era um dia separado pelo Senhor para trazer descanso para o corpo, descanso para a alma. E quando ele era aplicado no cuidado com a terra, conserva a terra 6 anos, no 7º ano você não também para a terra, essa terra precisava de descanso. Descanso como uma resposta ao trabalho, trabalhou, ótimo, agora descanso, não só descanso como estar parado, descanso como ótimo, mas descanso como contemplação, descanso como estar pensando no Senhor. Tem muita harpa que eu gosto muito que diz, nas horas que passo pensando em Jesus,
As trevas disfarçam pensando na luz. Esse é o sábado do Senhor. Pensando na luz, pensando no Senhor, nas suas coisas, contemplando a sua obra, descansando e desfrutando daquilo que o Senhor fez e permitiu que aqueles homens também fizessem pelo seu próprio esforço. Mas está lá eles trabalhando de segunda a segunda, recurso, prosperidade, riqueza, e bora produzir sem nenhum tipo de intervalo, que também representava e estava diretamente ligado à confiança de que o Senhor que proveria aqueles que trabalham de 7 em 7, proveria aqueles que não trabalhassem, porque Ele disse que faria. Confiar em Deus para dar um passo atrás e crer que Ele vai na frente. Glória a Deus. Ele precisou também tomar uma iniciativa em relação a isso. Ele vai conversar com os nobres, porque isso aí tem a ver com dinheiro. Não para porque se eu parar, quem vai me sustentar? Eu sou os meus braços e as minhas pernas. Você já ouviu isso de alguém? É teus braços e suas pernas? Tem certeza? Porque braços e pernas faltam, irmãos. Eu não estou falando de mutilação apenas. Nós estamos num contexto de enfermidades novas, assustadoras, porque parece que a cada linha do jornal apareceu algum vírus estranho de nome indecifrável em alguma parte do mundo, onde está dando princípio a alguma pandemia. Nós não nos guiamos por estas coisas, senão nós não vamos nem para a rua, mas é o Senhor quem nos guarda. Aleluia. É o Senhor quem nos livra. Você tem trabalho porque Deus te deu. Aleluia. Você tem saúde porque o Senhor te deu. Ah, mas eu conheço servos fiéis que não têm saúde. Eu também conheço, e eles são mais fiéis do que eu. Porque o Senhor decidiu que eles vão entrar por um caminho que talvez se eu entrasse eu não daria conta. E que eles vão exaltar o Senhor nesse lugar de dor. E eles seriam, assim como a rainha do sul, usada para testemunhar contra os principais do tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus, porque ela se deslocou lá da Etiópia para ouvir Salomão falar. E Jesus estava falando diante daqueles homens, eles não queriam ouvir. Assim, aqueles que passam por dificuldades que nós não passamos serão usados para testemunhar contra aqueles que largaram o Senhor em nome das suas dores e das suas enfermidades. Eles vão dizer, eu não fiquei porque o Senhor vai falar, ela ficou porque. Uns dirão, eu saí porque enfermei, outros dirão, eu fiquei porque eu enfermei. Ou eu fiquei apesar de enfermar porque não tinha para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós não seguimos o sábado como rito, como era feito no Antigo Testamento, até porque para nós ainda cabe um descanso. Hebreus 4, depois que você pode ler em casa quando tiver oportunidade, 9 ou 11, vai dizer que aquele descanso não era o último descanso. Existe um descanso para nós no Senhor ainda. Aleluia. Foi falado hoje pelo nosso irmão a respeito do Cristo que vem buscar a sua noiva. Também foi falado, a Patrícia falou aqui sobre as virgens, sobre as prudentes, sobre as nécias, que também estarão aguardando a chegada do noivo. Nós estamos aguardando a chegada do noivo. Ainda há um descanso que nos cabe. O descanso do pecado dessa terra de mazelas, caída, afundada na sua pecaminosidade. É um descanso para nós. Mas também, não deixe de aplicar esse mesmo descanso. Eu conheço pessoas que pifaram, porque você é um homem de Deus, mas é homem. Aleluia. Você é uma mulher de Deus, mas é uma mulher. Eu acredito que vão existir circunstâncias na nossa vida, e aqui eu abro um parênteses, que a gente não vai poder muito escolher não, porque vai ultrapassar a capacidade da gente de decidir, como eu disse. Ninguém escolhe, dependendo da alimentação que tenha, a acordar com determinados tipos de câncer. Ela vai precisar se cuidar dentro daquele contexto, mas qualquer atitude que ela fizer nesse contexto é um grande esforço. E ele vai fazer um grande esforço, vai vir para a igreja, pode ser que a gente diga, vai se cuidar, vai para casa. Eu não tenho condição de mandar uma pessoa dessa voltar para casa. Aqui no lugar que ela está. Deixa ela lá. Deixa ela receber de Deus aquilo que Ele tem para dar. Mas isso não nos isenta, como eu disse, de quando couber a nós, quando a escolha for nossa, e é nossa, porque nós fomos chamados para administrar aquilo que Deus faz por nós, seja o tempo, seja a saúde, ou qualquer outra coisa que esteja sob a nossa responsabilidade, precisa ser administrado por nós, inclusive o nosso tempo. Eu não tenho tempo para o descanso. Cuidado com a criação do tempo de descanso pela força da doença. Eu não acho bonito. Eu ouvi uma moça dizer, Deus sabe que eu não paro. Ele teve que me parar e eu fiquei 15 dias no hospital e saí com a mesma atividade como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus, vai ter que parar o tempo inteiro, sendo internada, porque não consegue
aquilo que o Senhor está tentando comunicar e que o seu corpo também está tentando dizer, não faça isso. Descanse. Mas saiba que esse descanso não é definitivo, não é suficiente para produzir para nós o que precisamos, mas que nós receberemos do Senhor o descanso final pelo qual a igreja anseia. E para fechar, Aleluia. Neemias também encontrou uma casa mista. Nos últimos versículos do capítulo 13, minha página virou, deixa eu identificar o versículo para os irmãos. A partir do versículo 23, Neemias vai descrever um outro cenário com que ele se depara, que são os casamentos mistos. Ele vai dizer nesse versículo que também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, aquelas lá que nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 13, que não deveriam pisar em território de Israel. E seus filhos falavam asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que significava esses filhos mistos que não conseguiam falar o seu próprio idioma? Significava que eles não aprenderiam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus estava escrita em hebraico, antigo. E eles sequer falavam o seu idioma. Suas mães também não falavam. Suas mães serviam a outros deuses, a quem caberia o ensino dessas crianças no caminho do Senhor. E se a gente parar para pensar, todos esses pecados mencionados, desde a inserção de Tobias no templo, a saída dos sacerdotes, levitas, dos trabalhadores, o sábado sendo comprometido, esse nem tanto, mas esse do casamento também, todos esses de alguma maneira comprometeriam a linhagem do Messias. A coisa estava sempre perigando na mão do homem. E o Senhor sempre completando a sua obra com perfeição. Eles, ao escolherem pessoas de outros povos, não estavam colocando isso em conta. Aqui, a gente pensa que era uma questão pura e simplesmente contra estes povos. Não era uma questão contra os povos, mas contra os deuses dos povos. E isso não é diferente para nós, que persistirmos em fazer alianças, em fazer comunhão de trevas com luz, mesmo e apesar de termos exemplos de que isso não funciona a longo prazo ou a curto prazo. O próprio Neemias dá como exemplo o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e talvez mais rico que já tenha existido, que apesar da sua sabedoria e da sua riqueza, não pôde deixar de ser influenciado pelas mulheres que escolheu. Porque elas trouxeram consigo, e elas não tinham obrigação nenhuma de não serem assim, porque elas eram princesas das suas terras, e as suas terras tinham os seus deuses, e os deuses das suas terras eram os deuses delas. Na hora que ele fez os seus acordos diplomáticos, ele trouxe para ter paz com eles, mas introduziu os cultos para dentro de Israel, e ele mesmo não pôde se conservar. Nós não conhecemos os nossos limites, e eu vou abrir um parêntese aqui, que não está diretamente ligado a isso, mas que também funciona. Não abra portas que você não sabe se tem condição de fechar ou não. Não abra. Sabe por quê? Porque mesmo se você fechar, vamos lá, dependendo do que você tenha feito, digamos que seja vício, algum tipo de vício, você vai lidar com isso para sempre. Isso aí é sistema nervoso, meu amigo. Teu corpo. Eu creio que o Senhor pode entrar nisso de forma a tornar um homem degradado, irreconhecível por causa da obra do Espírito Santo de Deus na vida dele, erguê-lo, levantá-lo, mas nós vamos perguntar para ele se ele não está travando guerra contra aquilo, se ele evita, se ele... Sim, irmão. Então não abra portas para criar cenários de guerra contra os quais você vai ter que lutar pelo resto da vida se quiser alcançar o céu. Você não foi lá? Você não mexeu? Você não... Continua sem mexer. Não abra essa porta. Porque pode ser que no seu mau conhecimento de si mesmo, na sua limitação, você pense, eu abro e depois eu fecho e você nunca mais volte. Ou como eu disse, volte lidando com isso para o resto da sua vida sem necessidade. Não precisava. Mas como foi, experimentou, foi lá e fez, agora conhece, vai ter que lidar com essa informação para sempre. Vai lidar com isso, vai lutar contra isso, vai vencer. Mas não precisava. Aqui, nós estamos falando então da persistência, na verdade, da negligência com culto ao Senhor, que não é meu. O Senhor não é só seu, o Senhor é da tua casa, é Senhor da tua vida.
nós por vezes nos satisfazemos em sermos homens e mulheres de Deus, em detrimento se a próxima geração vai se levantar, vai se prostrar ou não diante do Senhor, porque cada um dá conta de si, cada um dá conta de si, não, você só está aqui, porque antes de você veio uma geração comprometida com o Senhor e antes deles tiveram outros, avós, bisavós, que hoje não nos veem, mas por causa daqueles joelhos dobrados em favor da sua geração, você está sentado nesse banco. Aleluia. Então Glória não a Deus. comprometa a geração por causa das suas más alianças. Não coloque tudo a perder, o reino, os filhos, porque você não tem preocupação com quem você se relaciona e até que ponto essa aliança pode ir e o que ela pode causar em termos de integridade as coisas que são de Deus. E diante disso aí, Neemias perdeu a estrebeira. Indignação é a resposta. Ele arrancou até alguns tufos de cabelo das pessoas. Partiu para cima. Ele estava tão revoltado. Por quê? Ele estava simplesmente lidando com um povo recuperado do exílio por gerações anteriores terem praticado aquele mesmo pecado. De alguma forma, eles estavam se sentindo imunes. Como se, ao fazer a mesma coisa, 2 mais 2 não fosse dar 4. Ele está dizendo, meu Deus! Pelo amor de Deus! Esse mundo subiu ontem! Saímos da vergonha, da oposição, das garras dos nossos adversários, da humilhação. Cantamos ontem. O que vocês estão fazendo? Irmãos, o que nós estamos fazendo? Se nós formos olhar, a indignação de Neemias, ela precisa arder no nosso coração, uma vez que nós estamos inseridos nesse tempo, como eu disse, em que nada importa mais, os limites estão super plácidos, super plásticos, a moralidade é super extensiva, está tudo muito relativo, cabe tudo dentro da moralidade do nosso tempo. Só que o próprio Cristo, e eu não sei se você sabe, mas trago essa informação para contribuir, Malaquias foi conterrâneo de Neemias, ele profetizou durante o tempo de Neemias e possivelmente durante a sua ausência em Judá. E ele profetizou sobre o Cristo que viria em Malaquias 3:2, depois você dá uma lida, e ele falou 2 coisas sobre ele, 2 símbolos, sabão e fogo. Ele purificará como fogo, o famoso sabão do lavandeiro. Eu amo essa expressão sabão do lavandeiro, amo. E ele seria aquele, Cristo seria aquele que então lavaria as impurezas, porque ele é Aleluia. o sabão do lavandeiro. Bebe. E também seria o fogo que depura, o fogo que purifica, o fogo que limpa. Nós vimos de fato a sua primeira aparição pública no templo sendo caracterizada por sabão e fogo, porque ele simplesmente chegou com um azorrague, que era um chicote artesanal, derrubou as mesas dos cambistas e botou uma galera para correr. O nome daquilo não era descontrole emocional, destemperança, o nome daquilo era purificação. Não era mobília de Tobias, tira a mobília de Tobias daqui. Aleluia. 500 anos depois, puseram a mobília de Tobias lá de novo. E como se não estivesse satisfeito, porque já Jesus pode não estar, no final do seu ministério, ele purificou o templo de novo. Aleluia. Lá em Mateus 21, você vai ver em Marcos 11 também, em Lucas 19, quando ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. E ele está falando dessa casa que tem que se tornar o objetivo que Deus tem para ela, deixar o que ela de fato estava sendo, covil de ladrões como o caso de Tobias. Não é lugar para Tobias estar, não é lugar para ele se sentir confortável, Aleluia. não é lugar para ele fazer o que quiser. Se ele estiver desconfortável com o fogo que desce nesse lugar, ele que seja purificado, santificado pelo sabão do lavandeiro. Glória a Deus! Aleluia. Pode sair. Mas a gente não fica. E falando sobre essas relações, ele termina falando que, como se não bastasse Eliasibe ter se aparentado com Tobias e colocado ele lá dentro, o neto dele se casou com a filha de Sambalate. Ele estava brincando com isso. E esse casamento, na verdade não um casamento, e vamos aplicar essa atitude de Neemias, porque ele não bate nesse rapaz não, mas ele bota ele para fora. Porque representava perigo para ele ter alguém assim tão perto.
Alguém que, a par de todos os acontecimentos da sua vida e de quem Sambalat era, o que ele representava, e mesmo assim decidiu fazer parte da sua família, estava assumindo todos os riscos. E por isso ele o colocou para fora, clamou ao Senhor por misericórdia. Mas eu não sei se você sabe. O pastor Hernandes Lopes citou no comentário sobre Neemias que Flávio Joséfo, é isso mesmo, o Hernandes citou o Flávio Joséfo, dizendo que o Flávio Joséfo, que foi um historiador antigo na Roma, falou que quando esse moço foi expulso, Sambalat construiu um templo para ele em Gerezim. Você conhece o templo de Gerezim? O templo de Gerezim vai aparecer lá em João 4, como Jesus veio de Samaria. E eu gosto de pensar que o esforço de distorção de Satanás, porque como quem diz, não vou te dar púlpito não, vem que eu te dou. Não quero te dar lugar no templo. Eu construo um templo para você. Construir um templo para ele, num lugar que o Senhor não tinha estabelecido como lugar para culto. Aquele ato deu origem a um culto chamado samaritanismo e fez com que a mulher samaritana, ao estar diante do Messias, dissesse: é no Gerezim ou é em Jerusalém? Que Gerezim? O Gerezim, no templo daquele homem que Neemias expulsou. Você pode pensar, poxa, se ele não tivesse expulsado ele, isso não teria acontecido. E eu te digo, teria acontecido dentro de Jerusalém. Aquilo que ele fez lá fora, externalizou lá fora, a intenção era fazer dentro do templo, aplicando para o nosso templo da igreja. Mas como não pôde, ele fez um culto a um Deus estranho lá fora. Mas o Senhor é tão terrível, ele não perde ninguém, que 500 anos depois ele não manda um profeta. Quem entra em Samaria para lidar com o templo em Gerezim é o Messias. E ele está diante de uma mulher a quem os próprios samaritanos não davam valor por conta da sua má moralidade e por tantas outras coisas. Depois de conversar com aquela mulher profundamente e ela perguntar para onde ela ia geograficamente adorar ao Senhor, ele fala: não se mova, não precisa, porque o Senhor é quem está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. E depois toda aquela conversa, a palavra que limpa, as palavras que ele fala e que limpam, aquela mulher foi sendo despertada, foi se constrangendo, e ela disse: nós sabemos que virá o Messias. E ele disse, diante das escamas caídas dos olhos dela: eu que falo contigo. Então ali desarticulou-se a adoração no Gerezim, porque aquela mulher, ao encontrar com Jesus, não se limitou a receber dele o que tinha para dar, mas ela saiu e pregou para os samaritanos e disse que encontrou aquele que conhecia ela, que conhecia a vida dela. Será ele o Messias? E eles vieram e o ouviram por 2 dias, e o cântaro que ela foi buscar ficou vazio, porque ela estava cheia da água da vida. Ele foi lá, sacou do lavandeiro, fogo que purifica e depura, chegou lá. Assim como chegou para nós hoje. Nós estamos aqui, não em palavras de desesperança, mas em esperança no Deus que decidiu nos despertar para um tempo de santidade, para que nós também, como Neemias, não só reparemos aquilo que precisa ser entendido, visto na nossa própria realidade, mas que nós sejamos capazes de entender e ver na realidade dos outros, para que possamos escutar o que eu escutei semana passada no trabalho, citei na escola bíblica dominical do domingo quando dei aula, que eu tomei um susto com aquela expressão, aquela declaração de fé vinda de uma mulher que professa também o cristianismo, mas é católica, que dizendo por uma coisa simples do dia a dia ali, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, ela: o Deus da Jéssica é melhor que o meu. Meu Deus. O teu Deus é mais poderoso que o meu. Eu tomei um susto tão grande, porque eu acho que nem ela entendeu a dimensão do que ela estava falando. E eu olhei para ela, eu falei: é mesmo? Ela: o teu Deus é mais poderoso que o meu, Jéssica. O teu Deus é melhor que o meu. Eu falei: que assim seja para nós. Que nós sejamos instrumentos de Deus para reajustar, restaurar, purificar, manter. Como eu disse, não só colocar pássaros para voar, mas quebrar todos os lugares onde eles se estruturam, se escondem, colocam suas mobílias, assentam-se para comer, ou os movimentos que eles fazem, e não importa. Que o Senhor use você e a mim, para a glória do seu nome aqui. Ao tirar as mobílias da casa, o Senhor possa trabalhar. E não pense, termina aqui.
aqui que ele vai tirar a mobília. Tire as mobílias. É você que tem que tirar. Porque normalmente, geralmente, ou nós tiramos o que tinha de Deus antes, ou nós deixamos que alguém tirasse. Passou pela gente. Vai ter que passar pela gente também o ato de tirar cada uma das coisas que não pertencem ao Senhor. Ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da sua luz que identifica tudo como ela de fato é, como as coisas de fato são. Nós faremos esse movimento em demonstração e em declaração de eu te aceito, eu te quero, a minha vida te pertence nessa casa. Não habita mais ninguém que não seja o Senhor e nada que não pertença ao Senhor também. Que o Senhor te abençoe nessa noite, meu irmão. Aleluia. Te renove para este tempo e te use para a glória do nome dele, em nome de Jesus.